Olá, alunos do oitavo e do nono ano. Estamos aqui hoje para a nossa segunda videoaula de matemática. A aula de hoje está disponível para as duas turmas porque vocês trabalharam o mesmo conteúdo no capítulo 1. Então vamos rever aqui agora radiciação. Bom, antes de entrarmos aqui, vamos primeiro entender para que serve uma raiz. A raiz ela serve para determinar, se for quadrada, um lado do quadrado, e se for uma raiz cúbica, ela serve para determinar quanto mede uma aresta do cubo. Vamos agora aos conceitos. Bom, aqui existe, quando não tem nada, é porque existe um número 2 escondido. Significa que a raiz ela é quadrada. E esse número que fica aqui ele é chamado de índice. Esse índice é que indica o grau da raiz. Se for um 2, raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica. O sinal aqui é chamado de radical. Ele indica que está acontecendo uma raiz. E o número que está aqui dentro é a raiz de quem eu vou obter. E ele é chamado de radicando. Nesse caso aqui está pedindo a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Raiz é o contrário de potência. 4 elevado ao quadrado. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Vejamos aqui, eu tenho um quadrado de 25 centímetros quadrado de área. Quanto mede um lado desse quadrado? Para isso eu terei que usar o conceito de raiz quadrada. Então vamos lá. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Pois 5 elevado ao quadrado é 25. Temos aqui um cubo de 512 centímetros cúbicos. Quanto mede uma aresta desse cubo? Uma aresta desse cubo, eu vou recorrer à raiz cúbica. Raiz cúbica de 512 é 8. Pois 8 elevado ao cubo, não é? Que seria 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 512. Vamos agora resolver alguns exemplos. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica de 8 também é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tem essa situação aqui em que você encontra uma potência sendo elevado a uma fração. Para resolver esse tipo de potência, você tem que ter o conhecimento de radiciação. Por quê? Essa potência ela vai virar uma raiz. Vejamos. Símbolo da raiz. O denominador, que é o número 3, ele vai para o índice. O 1, que é numerador, ele vem aqui para dentro do radicando, do radical. O 8 fica aqui dentro. Olha só, primeiro, 8 elevado a 1 é quanto? É 8. Todo número elevado a 1 é igual à própria base. Lembra? Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Entendeu? É dessa forma que resolve um número elevado a uma potência de fração. Bom, nós temos aqui raiz quadrada de menos 36. Nessas ocasiões aqui, pessoal, não tem como resolver, porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Aí você pode falar, é menos 36. Se eu fizer menos 36, olha o que vai dar. Lembra daquela regra de sinais na multiplicação? Menos vezes menos é mais. 6 vezes 6 é 36 positivo, ou seja, raiz quadrada de número negativo não existe. Olha só, raiz cúbica de menos 27. A raiz cúbica vai existir. Por quê? Raiz cúbica de menos 27 é
menos 3. Por quê? Olha só. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha só. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos é menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 negativo. Ou seja, raiz cúbica de número negativo existe. Ainda existe aquelas raízes em que não é exata. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Existe. É 3. Correto? Só que agora aqui eu chego. Raiz cúbica de 9. Tem raiz exata? Não. Raiz cúbica você utiliza 3 números. Você tem que pensar o seguinte. Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Vamos pensar aqui no 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Cheguei próximo. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27, ou seja, a raiz cúbica de 9 está entre 2 e 3. Está entre 2 e 3. Agora você pode fazer aquelas tentativas. Coloca 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1 até chegar mais próximo do número 9. É essa a maneira que a gente tem de descobrir uma raiz que não é exata. Entendido aí, pessoal? Bom, até aqui a aula chegou para o 8º ano. Agora nós veremos alguns conceitos para o 9º ano que não foi trabalhado no 8º. Certinho, pessoal? 8º ano, até a próxima. Continuando aqui no 9º ano, vocês agora verão algumas propriedades sobre a radiciação. Vejamos aqui. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 números, da multiplicação de 2 números. 16 vezes 4. O que acontece? Ao invés de ficar uma raiz quadrada de um número muito grande, vocês podem simplesmente separar esses 2 números em 2 raízes de mesmo índice. Por quê? Vejamos. Lá na página 15 tem essa propriedade. A raiz do produto de 2 números não negativos é igual ao produto das raízes desses números. Ou seja, essa raiz quadrada é igual a esse tipo de raiz que eu fiz aqui, que eu separei elas em 2. Só você resolver aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 4 vezes 2 é 8, ou seja, 8 seria a raiz quadrada desse número aqui. Entendeu, pessoal? Então você pode fazer isso aí para facilitar. Vamos usar mais um exemplo. Vocês podem observar aqui que nós temos 2 raízes cúbicas. Multiplicação entre 2 raízes cúbicas. Olha só. Não existe raiz cúbica de nenhum dos dois exata. Já que os dois compartilham o mesmo índice, o que eu posso fazer? Eu posso juntar essas raízes e manter o meu índice. Fazer 3 vezes 9. Coloquei as duas em uma só, porque elas têm o mesmo índice. Agora, olha só. 3 vezes 9 é 27. 27 tem raiz cúbica? Sim, que é 3, ou seja, é uma forma de vocês estarem fazendo com mais facilidade aí. Temos aqui também raiz quadrada da divisão entre 2 números. Você pode fazer a mesma coisa que a primeira. Dividir os 2 números em 2 raízes. Desse jeito aqui, pessoal, ó. Só resolver. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto. Finalizei aqui.
Vamos aqui ao último exemplo. Nós temos uma raiz quadrada no denominador. Em uma fração não pode ficar raiz no denominador. Para isso você tem um recurso chamado racionalização de denominadores. Como é que é feito? Vou repetir a primeira fração. Agora eu vou fazer uma nova fração contendo numerador raiz de 3 e denominador raiz de 3. Faço uma multiplicação, agora coloco raiz de 3, raiz de 3. Vejamos. 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 9. Bom, 2 raiz de 3, raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Aqui eu já posso finalizar a minha raiz ali no denominador. Entendido aí, pessoal? Então vocês podem estar fazendo novamente aí os exercícios que já foram feitos, que é uma forma de vocês estarem aprendendo ainda mais. Até a próxima!